Boa noite. Boa noite. Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. É sempre um desafio muito grande estar aqui na frente, né? Mas eu creio que quando Deus fala com a gente nem precisa decorar nada, o Espírito Santo fala por nós. E antes de chegar aqui, a mesma oração que eu sempre faço, né? Antes de explicar as palavras, mesmo quando não sou eu já Deus para que tudo que for dito aqui hoje não fique apenas na mente, mas também nos nossos corações. Não só para vocês que estão ouvindo, mas também para mim, que estou pregando aqui hoje. Eu gostaria de pedir aos irmãos para que abrissem suas Bíblias no livro de Marcos. Nós vamos ler o capítulo 10, do versículo 17 ao versículo 22. Marcos, capítulo 10, do versículo 17 ao versículo 22. Amém? Eu vou fazer a leitura que eu pedi aos irmãos que acompanhem por favor. O jovem rico. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas de bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. E ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te ainda uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Bom, gente, ocasionalmente lá em casa, né, chega-se no período noturno, todo mundo cansado do serviço. Então a gente sempre tem o costume de conversar, né, eu e minha família. E a gente sempre gosta muito de ficar contando as coisas que aconteceram durante o dia, as coisas que aconteceram também nos anos passados. Os meus pais, hoje eu vou usar eles muito aqui como exemplo, mas eles gostam muito de contar as coisas que aconteciam com eles na época de juventude, né? A gente até brinca aí com a programação de velho, né? Mas enfim, como carinho, né? Mas eles sempre gostam muito de falar da vida deles de juventude, né? E eles contam as coisas que eles faziam, as pessoas que eles conheceram ao longo dos anos. E dentre tantos amigos que eles fizeram, tem um que eu particularmente sempre vejo que eles falam com muita emoção. Os olhos deles às vezes chegam até a lacrimejar por causa do carinho que eles tinham por essa pessoa. E esse rapaz eles chamavam Wilton, né? Ele era conhecido como Tim, é o apelido dele. E quando os meus pais falam do Tim, eles falam que o Tim era uma pessoa muito extravagante, uma pessoa muito alegre, muito feliz. Por onde o Tim passava um rastro de felicidade. Todo mundo gostava muito de andar com o Tim, porque ele era uma pessoa muito feliz. E assim, muito extravagante, muito falante. Ele era homossexual e ele usava umas roupinhas meio apertadas, né, meio chamativas. Mas assim, era a alegria da pessoa que chegasse perto. Não tinha como a pessoa não ficar feliz, não sorrir pelo menos uma vez. E aí, na época, meu pai e minha mãe, eles não eram convertidos, eles
devassidão que eu vivia, abandonar as minhas roupas, né, os utensílios que eu usava, abandonar os meus conceitos, o meu jeito de ser, o meu eu, as coisas que eu pensava que eram certas, mas que no fim eu sabia que era errado. Enfim, eu precisei entender, né, eu precisei nascer de novo, porque se Jesus pagou um alto preço para me dar a vida eterna, agora era a minha vez de pagar um preço para me dar. E aquelas palavras assim ficaram para sempre na vida dos meus pais. Eles ficaram pensando, poxa, quem é que o cara que chegou aqui de um jeito, agora está de outro? Minha mãe conta que até a fisionomia dele, até o jeito dele de falar, a vida mudava. E realmente Deus tinha feito algo de muito perfeito na vida daquele homem, né? E ele me falou assim, olha, eu preguei para muitas pessoas, desde quarta-feira até agora, mas muitas pessoas zombaram de mim, me criticaram, mas eu estou aqui hoje porque eu sei que vocês conhecem a palavra de Deus e vocês entendem aquilo que eu estou falando. E meus pais contam que aquela foi uma tarde maravilhosa. O Tino, ele cantou muitas músicas ali, ele leu a Bíblia, né? Ele falou muitas coisas, ele pegou algumas profecias que ao longo dos anos se cumpriram na nossa família. Mas foi nítida a mudança que Jesus tinha feito na vida daquele homem. E quando foi na terça-feira, minha mãe, ela foi fazer uma visita para ele. E quando ela chegou lá na casa dele, ele tinha falado que ele havia sido internado, que não era para se preocupar, porque ele só estava com mal-estar. E quarta-feira, quando minha mãe foi fazer uma visita para ele no hospital, a notícia que ninguém esperava. Ele havia falecido, né, por insuficiência respiratória causada por AIDS. Mas os meus pais ficaram muito tristes com aquilo, eles ficaram muito arrasados, mas ao mesmo tempo eles contam que eles também ficaram muito felizes, porque eles entenderam que realmente houve salvação na vida daquele rapaz. E obviamente ele estava muito melhor do que eles ali naquele momento, porque eles estavam com Jesus para sempre, né? E o que mais impressiona nessa história, irmãos, além de ver, né, o que é que Jesus é capaz de fazer na vida de um ser humano, porque não sei se os irmãos tiveram a oportunidade de ver o filme do apóstolo Paulo, ele fala que quando Jesus ele chega na vida do ser humano, ele estilhaça os efeitos do ser humano a ponto de a gente não conseguir resistir à graça de Deus. Então a gente vê, né, que mesmo uma pessoa que, para quem não dava nada, né, para quem vivia uma vida na devassidão, Jesus não dava daquela forma. Mas além disso, né, a gente vê o que é que Jesus fez na vida deste rapaz. Algo que me chamou muita atenção foi o que ele disse quando ele havia sido questionado pelos meus pais, por que ele estava vestido daquela maneira, por que ele tinha se transformado. E ele falou assim, olha, eu entendi, sabe, para viver com Jesus eternamente, eu tinha que pagar o meu preço. E o meu preço foi abandonar aquela vida de pecado, de devassidão que eu levava, as roupas que eu usava, abandonar o meu erro, os meus conceitos, tudo aquilo que eu acreditava que era certo, mas que no fundo eu sabia que era errado. Eu precisei nascer de novo e eu entendi. Finalmente eu entendi. Se Jesus pagou o preço para poder, né, eu poder morar com ele, agora é a minha vez de pagar o preço também para poder viver eternamente. Meus irmãos, que palavras maravilhosas, né? Não tem como nem a gente assim não se emocionar quando uma pessoa fala algo desse sentido, né? E muitas vezes nós que somos cristãos, nós somos confrontados com essa questão. Qual que é o preço da vida eterna para a gente? Qual que é o valor que nós damos para a vida eterna? É verdade? E quando nós falamos em vida eterna, né, nós vemos que, de modo geral, viver eternamente, viver bem, é algo que sempre esteve, né, até mesmo atrelado na cultura do ser humano de toda a história da humanidade. A história nos conta, né, que os egípcios eles tinham o costume de embalsamar as pessoas que eram mortas, e quando colocavam essas pessoas em pirâmides, eles abarrotavam aquelas pirâmides com muito ouro, muito joia, muitas riquezas, porque eles acreditavam que após aquela vida ali, eles seriam muito felizes, né? Eles teriam uma vida de abundância. Hoje, na nossa sociedade, a gente vê por meio dos filmes, né, dos desenhos, das novelas, quando a gente vê que termina um desenho, uma novela, está lá escrito lá, e viveram felizes para sempre, e foram felizes para sempre, né? Mas no nosso caso, né, nós que somos cristãos, entendemos a palavra de Deus, nós temos que, nós que somos salvos, a gente só tem uma forma de felicidade, de viver feliz para sempre, e é com Jesus, é por meio da vida eterna, é por meio da salvação. Mas nas horas da Bíblia, quando nós falamos em vida eterna, né, a gente entende que a vida eterna ela só é concedida por meio da graça, por meio
viver pós-morte. E eu fico pensando, que para aquele jovem vir abrir Jesus sobre a vida eterna, provavelmente aquele jovem, a Bíblia também não nos conta, obviamente, mas a gente é levado a entender que aquele jovem, ele provavelmente deve ter visto Jesus curar, Jesus pregar, Ele viu que ali na frente dele verdadeiramente estava alguém que era diferente dos escribas, dos fariseus. Ele entendeu que aquele homem realmente tinha sim o segredo da vida eterna. E nós vemos ao longo dessa história que o encontro deste jovem com Jesus, ele marcou a história dele para sempre. E ainda nos deixou algumas lições sobre o que é viver os verdadeiros valores de Deus. E esse encontro de Jesus e o jovem rico, ele nos traz uma reflexão muito forte acerca da salvação e da vida eterna. E se a gente levar a história desse jovem rico para as nossas vidas, a gente pode fazer uma pergunta para nós mesmos, qual é o preço para poder viver a vida eterna? O quanto eu estou disposto a viver como um salvo, como um eleito de Deus? Qual é o valor da vida eterna para a gente, E eu falo isso, meus irmãos, porque a gente vê aqui ao longo da história, ao longo da narrativa, que aquele jovem, ele parece estar, sim, muito interessado pela vida eterna, mas no final a gente vê que ele abre mão da vida eterna pelas riquezas, que ele tinha. Então a gente pergunta, qual que é o valor da vida eterna para a gente, levando em consideração essa questão, Lembrando, meus irmãos, que nós sabemos que o preço da vida eterna foi o sangue de Jesus ali no Calvário, Mas quando eu digo preço ou valor, eu falo desse valor para nós enquanto cristãos, No sentido de qual que é a verdadeira importância que nós mesmos damos para a vida eterna que nos foi garantida por meio de Jesus, E levando em consideração essa história do jovem rico, de forma bem simples, de forma bem sucinta, claro, sem limitar a ação instrução,
perdoe o vocabulário, mas se a gente fizesse um remake, não sei como se fala, mas se a gente trouxesse essa história para os dias de hoje, né, ela seria mais ou menos assim. Eu vou tentar encenar aqui para os irmãos, mas ela seria mais ou menos assim. Jesus perguntaria para aquele jovem, né, meu querido, você conhece as leis, né, você sabe os mandamentos? E aí aquele jovem responderia, na linguagem de hoje, como se fosse um jovem, né, ele responderia assim: Senhor, o Senhor me pergunta se eu sei a lei, Senhor, se eu sei os mandamentos? O Senhor está de brincadeira comigo, Senhor? Eu faço parte do ministério de louvor. Senhor, eu já li a Bíblia toda 15 vezes. Senhor, eu nasci no lar cristão. Eu sei todos os versículos da Bíblia. Eu prego, Senhor, eu prego ali na frente. Senhor, eu nunca roubei, nunca matei, nunca fui no clubinho, Senhor. Que isso? Minha vida é uma integridade, como ser humano. Como é que o Senhor me pergunta uma coisa dessa? Se eu sei os mandamentos? Não. Você está de brincadeira comigo, né? Mas se fosse dessa forma, né? Se fosse nos dias de hoje, basicamente seria dessa forma, né, irmãos? Mas por mais que isso talvez nos doa, sabe? Infelizmente, tudo isso que eu falei aqui na frente não é o suficiente. Infelizmente não é o suficiente, né? Nós precisamos entender que o conceito de salvação, o conceito de vida eterna, elas não dependem de nós, das nossas obras, de tudo aquilo que a gente fizer, de tudo aquilo que a gente pensar, do nosso esforço, né? Porque infelizmente nós somos falhos. Infelizmente nós vamos errar, nós não somos como Jesus. E conforme dito anteriormente, a nossa vida eterna ela depende exclusivamente da graça e misericórdia de nós. Pela graça e misericórdia de Deus. E é como diz o apóstolo Paulo, né? Não é pelas obras, justamente para que a gente se glorie, para que a gente ache que é um mérito nosso, porque não é, é a graça de Deus, né? Pelas misericórdias de Deus. E aí nós temos aqui a segunda atitude que um salvo precisa ter, que é obedecer a Jesus imediatamente, obedecer a voz de Deus imediatamente. E dando continuidade nessa história do jovem rico, né, nós vemos que após o jovem rico ter deixado claro para Jesus que ele conhecia, né, todos os mandamentos, que ele praticava os mandamentos, né, nós vemos que de forma imediata Jesus deu para aquele jovem algumas ordens a serem seguidas. Vamos dar uma lida aqui no versículo 21, vou pedir os irmãos para me acompanhar, por favor. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem, toma a cruz e segue. E o interessante aqui, meus irmãos, é que nessa ordem que Jesus deu para aquele jovem rico, né, para quem gosta aí de português, da língua portuguesa, percebam que praticamente todos os verbos que constam aqui nesse versículo, eles estão no modo imperativo, né? Ou seja, como se estivesse dando uma ordem imediata a ser seguida, né? Percebam aí que os verbos vá, vende, dá, toma, segue, todos eles estão no modo imperativo, né? Simbolizando uma ordem imediata de Jesus àquele jovem. E sendo assim, meus irmãos, nós entendemos, né, que quando a gente tem um encontro verdadeiro com Jesus, uma outra atitude que um salvo, que um verdadeiro eleito de Deus ele precisa ter, é a obediência ao Senhor, de forma imediata e principalmente sem questionamentos. Isso significa dizer que se o Senhor nos dá uma ordem hoje, largue isso, abandone aquilo, venha, siga, né? Esqueça, abandone. Não é para a gente deixar para amanhã, para outro dia, depois do futebol, depois da novela. Não é isso. O que Deus requer da gente é uma obediência imediata, uma obediência sem questionamentos. E isso é muito importante, meus irmãos, porque quando a gente desespera para uma ordem de Deus, nós estamos correndo sério risco de a gente perder as bênçãos que Deus tem para nós, né? E a gente também pode estar colocando a nossa própria vida em risco, em perigo, porque nós não temos o controle das nossas vidas. A gente não sabe o que vai acontecer, né, daqui a 2, 3 minutos, né? A gente não sabe o que é que pode acontecer frente a determinadas escolhas, determinadas escolhas mesmo que a gente tomar mediante algumas situações nas nossas vidas. A gente não sabe o que é que isso pode ocasionar, né? E além do mais, meus irmãos, pedir para Deus esperar, né, pode acabar nos custando muito caro. A gente não sabe, né, conforme eu disse, nós não temos controle sobre as nossas
talvez o dia que Deus nos dá uma ordem, pode ser que aconteça conosco que nem aconteceu com aquele homem insensato, que consta em Lucas 20, né? Quando Jesus fala com ele: louco, eu te pedirei a tua alma hoje. E o que você tem para poder me dar? Talvez esse dia seja o dia que Deus queira falar isso conosco. E aí, quando a gente não obedece a Deus, o que pode nos causar? O que pode acontecer conosco? Na verdade, talvez possa ser tarde demais. Então, por isso, meus irmãos, que nós não devemos nunca desobedecer às ordens de Deus. Nós que somos lavados e remidos pelo sangue do poder, a atitude mais sensata que nós podemos ter é a obediência a Deus de forma imediata, sem questionamentos, porque a obediência é uma das marcas de quem ama Jesus e tem garantido a vida eterna. E aí nós temos a terceira e última, né? A terceira e última atitude que o salvo, o herdeiro da vida eterna, precisa ter, que é entregar-se completamente. Nós vamos ler agora, né, Marcos, no capítulo 17, os versículos 21 e 22. E Jesus olhou para ele no amor e disse: falta-lhe uma coisa. Vá, vende tudo que você possui e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha, siga-me. E diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque ele tinha muitas riquezas. Meus irmãos, eu fico pensando na cara de decepção daquele jovem, né? Imagina só, quem imaginar você todo seguro diante de uma situação, todo cheio de si, todo seguro de si, de repente toma um banho de água fria, porque foi basicamente o que Jesus tinha feito ali com aquele jovem, né? E ele estava tão seguro de si mesmo, ele tinha tanta certeza que ele cumpria integralmente todos os mandamentos da lei, que ele já esperava uma resposta positiva de Jesus no que diz respeito à vida eterna. E nós vimos, meus irmãos, que essa história, mais uma vez, ela só comprova aquilo que eu disse agora há pouco, né? Que ninguém, nunca, na história da humanidade, foi, ou será capaz de cumprir integralmente as leis de Deus, os mandamentos de Deus. Na verdade, só Jesus conseguiu essa equação, mas nenhum ser humano conseguiu ou vai conseguir isso. E percebam que esse jovem rico, né, ele estava muito convencido de que ele obedecia à lei de Deus, mas Jesus acabou pegando esse jovem pela própria palavra dele, né? Porque quando Jesus fala com ele: olha aqui, vai lá, vende os seus bens e dá aos pobres. Então aquele jovem, ele saiu dali triste, porque ele tinha muitas riquezas. E nós percebemos, né, que mesmo de uma forma indireta, ele acabou descumprindo o 10º mandamento, o mandamento da cobiça, porque ele tinha muitos bens e ele não queria repartir com o próximo, né, com os pobres. E foi por isso que foi um grande balde de água fria naquele rapaz, porque para quem tinha tanta certeza de que era praticamente perfeito, íntegro no que diz respeito aos mandamentos da lei de Deus, ser desmascarado ali na frente do povo, né, no meio ali daquela multidão, realmente, né, foi uma decepção muito grande. E eu aprendo uma lição muito importante dessa história, meus irmãos. Primeiro, eu aprendo que para poder seguir Jesus, tem que ter renúncia. Não adianta a gente querer seguir Jesus de qualquer jeito, porque ele não vai aceitar. Tem que ter renúncia. E segundo, eu vejo com isso que estar com Cristo não é simplesmente eu somente ir à igreja, eu tomar a Santa Ceia, eu fazer boas obras de caridade, né? Entregar o meu dízimo, ter um cargo dentro da igreja. É claro que isso sim é muito importante, a gente congregar, a gente ajudar na obra de Deus, mas nós, enquanto cristãos, nós devemos ter maturidade para saber que a vida com Cristo, né, viver com Jesus ou viver com um verdadeiro salvo, é ir além de qualquer coisa que nós façamos, simplesmente para cumprir tabela, para a gente poder mostrar para as pessoas que a gente é cristão, ou por obrigação também, né, para mostrar que a gente é crente. Viver como eleito do Senhor requer de mim e de você entrega por completo, de corpo e alma, sabendo que Cristo é para nós, para mim, para vocês, a prioridade, a única prioridade que existe nessa vida, e que Ele é mais importante do que qualquer outra coisa, do que os meus pais, do que a minha família, do que o marido, a esposa, os netos, os sobrinhos, mais importante até mesmo do que os meus sonhos, do que a minha própria vida. É assim que a gente tem que pensar. Isso significa dizer, meus irmãos, que se nós amamos Jesus verdadeiramente, o ouro, a prata, as riquezas, né? Vamos colocar para a nossa vida também Netflix, televisão,
olha, nada disso é mais importante do que estar na presença de Deus. Nada disso deve tirar o nosso foco da presença de Deus. A gente tem que servi-lo, né? Independentemente da ocasião. E se nós queremos mesmo estar com Jesus, viver a vida eterna com Ele, né? O nosso primeiro passo começa aqui na terra. E antes de mais nada, é necessário que a gente viva como salvo, uma vida de renúncia, conforme eu disse anteriormente. E muitas pessoas, né, inclusive cristãs, quando a gente vai falar que tem que viver uma vida de renúncia, as pessoas às vezes elas se escandalizam, elas acham que isso é algo de outro mundo, é algo muito pesado para se entregar nas igrejas. E infelizmente, meus irmãos, vocês podem ligar a televisão e às vezes, né, ver em vários canais evangélicos onde passam igrejas, pregações, enfim. Infelizmente, o que a gente mais tem visto hoje são igrejas que se preocupam em colocar no centro, né, o homem no centro das atenções. São igrejas, né, que se preocupam em falar do bem-estar do homem, não pregam mais sobre pecado, sobre renúncias. São igrejas que fazem questão de tirar Deus do centro e colocar o homem no centro, como se Deus tivesse que fazer as coisas por obrigação ao homem, né? A gente vê igrejas aí que não gostam de falar de pecado, que falam de prosperidade, riquezas, que inclusive aceitam o pecado, né? Inclusive aceitam o pecado e ainda fala que desde que haja amor, tudo é lícito, tudo é válido. E hoje em dia a humanidade, ela fala que nós temos vivido a era do cancelamento, mas eu vou ser muito sincero, meus irmãos, eu tenho certeza que os irmãos também vão concordar comigo. Hoje não é o ser humano que tem vivido a era do cancelamento, não. O que tem vivido a era do cancelamento é a palavra de Deus, é a Bíblia. Eu me lembro aí, provavelmente os irmãos devem se lembrar também que em junho, uma cantora gospel, a Bruna Carla, ela havia se posicionado contra o pecado, ela havia sido questionada por pessoas sobre ela ir cantar no casamento homossexual, e ela não falou nada além do que fala na palavra de Deus. Ela foi sincera, ela falou tudo aquilo que fala na palavra de Deus, e ela recebeu uma crítica, uma enxurrada de críticas, né, de xingamentos, e muitas pessoas ficaram escandalizadas com aquilo. E eu particularmente não fiquei escandalizada com o que o mundo fez com ela, porque as pessoas que não conhecem Jesus fez com ela, porque o mundo é perdido. Toda vez que bate de frente com a palavra de Deus, a primeira coisa que o diabo faz é querer vir confrontar o homem, né? As pessoas que devem amar Deus, querer vir xingar, querer vir cancelar, porque o mundo odeia tudo que vem de Jesus. Isso, de forma alguma, né, me deixou assim espantada, mas o que me espantou foi ver pessoas que se dizem cristãs sendo contra o posicionamento da Bruna Carla, sendo contra o posicionamento daquela cantora, sendo que ela falou da Bíblia. E muitas pessoas falaram que ela deveria amar o próximo, mas se esqueceram da palavra de Deus. E isso sim deve nos assustar, meus irmãos, porque infelizmente em muitas igrejas, né, é isso que tem dito hoje. E Deus nos mostra por meio do Evangelho que isso é totalmente contrário, né? Que o que é ensinado nas Escrituras é totalmente contrário. Nós devemos sim tomar nossa cruz, seguir Jesus por meio das renúncias, vivendo plenamente o Evangelho de renúncia e fazendo dele o centro das nossas vidas, deixando tudo, absolutamente tudo aquilo que não agrada para nós. E eu até acho legal, né, vou usar aqui, por exemplo, o nosso pastor Márcio, algumas colocações que ele sempre faz, que são, assim, são muito pertinentes, né? Eu sou muito suspeita por falar disso, mas algo que ele sempre fala aqui e que eu acho muito interessante. Ele fala assim: olha, quando Deus te pede tudo, né, e muitas pessoas perguntam, tá, mas o que é tudo? O que é tudo? Meus irmãos, tudo é tudo. Não adianta a gente querer servir Jesus 25%, 35%, 99%. Quando Jesus pede a gente algo, tudo é tudo. Nós devemos entender, sabe, que essa entrega completa ao Senhor é só mais um preço que nós devemos pagar, se a vida eterna de fato nos pertence. Mas agora, querem uma notícia boa? Vou trazer uma notícia boa agora para os irmãos. Podem ter certeza absoluta, se vocês entenderam essa mensagem, se vocês entenderam o conceito de salvação de vida eterna, podem ter certeza que se Jesus te pedir qualquer coisa, renunciar a qualquer coisa que seja, isso não vai ser um peso para ninguém aqui essa noite. Sabe por quê? Porque diferentemente daquele jovem que preferiu as riquezas ao invés de estar com Jesus, nós entendemos que não há nada nesse mundo, absolutamente nada, nenhum
nem ouro, nem prata, nem riqueza alguma que se compare a estar com Jesus e a viver com Ele eternamente. E para concluir, meus irmãos, muitas vezes eu me vejo muito, sabe, muito mesmo, na vida desse jovem. Eu acabo me comparando esse jovem porque por muitas vezes eu acho que eu estou fazendo algo certo, eu acho que eu estou tentando viver uma vida de santidade, mas muitas vezes eu me encho de mim mesmo e acabo percebendo que mesmo de forma indireta eu acabo pecando. Eu não tenho vergonha de falar isso com os irmãos, porque eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui essa noite também fazem dessa forma. Muitas pessoas que conhecem Jesus, às vezes também fazem dessa forma porque nós somos imperfeitos, nós somos pecadores. Mas o que mais me conforta nessa passagem, meus irmãos, é saber que Jesus nos ama. Ele nos dá uma chance diariamente de corrigir os nossos erros e de ser cada vez mais parecidos com Ele. E é esse sentimento que nós devemos ter. Entendo que a vida eterna, ela já nos foi garantida lá na cruz do Calvário, quando Jesus derramou seu sangue. E não há amor maior do que Jesus, meus irmãos. Vocês podem procurar em qualquer outro lugar o amor de filho, o amor de pai. Nenhum amor na história da humanidade se compara à história de Jesus. Porque mesmo nós sendo filhos da ira, ainda assim Jesus morreu no nosso lugar quando nós ainda éramos filhos da ira. Ele morreu, Ele padeceu, Ele derramou seu sangue por nós. Ele nos garantiu a vida eterna. E como consequência desse amor, dessa graça, ou melhor, como forma de gratidão, o tempo que nós estamos aqui nessa terra de passagem, nós devemos agir como sal, como herdeiros da vida eterna. E aí, por meio dessas três colocações, esses três pontos que eu entreguei para os irmãos, quem acredita na salvação, quem acredita que é salvo, precisa viver dessa forma. E o primeiro é entender que a salvação, ela vem somente pela graça. Não existe outra forma de ter salvação. Por mais que eu venda os meus bens, por mais que eu doa para os necessitados, por mais que eu faça qualquer coisa, nada nesse mundo me traz salvação a não ser a graça de Deus. É por ela que nós somos salvos. E segundo, a gente precisa obedecer a Deus imediatamente. Não é falar que a Deus espera, é cumprir a ordem de Deus. Obedecer a Deus em qualquer circunstância. E o terceiro, entregar-se completamente. Não é 99%, 50%. É entregar-se a Deus completamente. Vivendo uma vida de renúncia. Entendendo aquilo que o apóstolo Paulo diz, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E nesse viver que agora eu vivo para Jesus e não mais para mim mesmo. Porque nós estamos aqui só de passagem, meus irmãos. Eu vou usar mais uma vez uma colocação que o Márcio sempre fala muito pertinente também, que se mudou na minha vida também, o meu jeito de pensar. Ele sempre fala que tem conhecido dele, que sempre usa essa colocação de que, na verdade, nós somos seres celestiais, espirituais, experimentando de uma vida terrestre. Quando a gente fala que a gente é um ser extraterrestre, as pessoas no mundo não vão entender isso. Mas eu creio que os irmãos vão entender. Porque nós somos seres celestiais, nós não somos daqui, nós não pertencemos a esse mundo. A gente está aqui de passagem. Talvez a gente possa sair daqui agora, não sei, mas seja a hora em que Jesus vai nos levar. Então a gente está aqui de passagem. E a gente precisa viver uma forma digna de Deus, uma vida de santidade. Porque conforme eu disse agora, a gente não sabe qual vai ser o nosso fim, nem daqui a um minuto. Então, meus irmãos, essa é a mensagem que eu deixo para vocês essa noite. O Senhor, em sua infinita misericórdia, Ele nos dê sabedoria, força, Ele nos dê entendimento, compreensão da palavra, para que a gente possa viver a cada dia como verdadeiros eleitos de Deus, experimentando diariamente uma vida sã, uma vida de renúncias, e ansiando a cada dia mais, de forma feliz, de forma alegre, aquele dia em que será o dia mais importante de nossas vidas, que é o dia que Jesus vai nos arrebatar e finalmente nós vamos viver com Ele na glória da produção. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de pedir ao nosso pastor Márcio que fizesse uma oração para que o Senhor nos ensine a viver uma vida digna. A gente sabe que o pecado ele sempre nos assedia, mas quando a gente tem Jesus, quando a gente acredita na palavra de Deus, a gente entende que o Espírito Santo nos dá forças. A carne é fraca, mas o Espírito que habita em nós é forte. Então vamos pedir, eu vou pedir para o pastor Márcio que faça uma oração, gente. Deus eterno, Deus soberano, nós acabamos de
nesse exato momento de ouvirmos a tua voz falando conosco através da tua santa palavra. Agora compete a cada um de nós, como servos e servos obedientes ao Senhor, colocarmos em prática, colocarmos em ação aquilo que aprendemos nesta noite a respeito da tua santa palavra. Meu Deus, nos abençoe, Pai, que verdadeiramente o Senhor seja suficiente, e não venhamos, ó Deus, confiar em nossas próprias forças, achar que é por méritos nossos, ó Deus, que possamos reconhecer que é somente pela graça, somente pelo Senhor, que nós devemos, ó Deus, te obedecer, ó Pai, imediatamente, e que também nós devemos nos entregarmos ao Senhor por completo, Deus, porque verdadeiramente, ó Pai, o Senhor não nos chama o homem, o Senhor nos chama por completo, e que possamos, ó Deus, entender essa mensagem, que possamos viver essa mensagem, até que o Senhor volte para levar a tua igreja. Obrigado, Senhor, pela tua filha que ministrou essa palavra, Senhor, que nós possamos levar essa palavra dentro dos nossos corações, fazer como teu servo Davi, esconder a palavra nos nossos corações, para não pecarmos contra o Senhor. Nos abençoe, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.